Olá, seja bem-vindo, eu sou Luciano Viana e no tutorial Explorando o Blender de hoje eu vou falar um pouco a respeito do ponto de origem e sobre manipuladores. Ponto de origem é uma marca de nascença de qualquer objeto que é acrescentado aqui na área 3D. Então, a depender da posição em que esteja o cursor 3D, quando adicionamos o objeto, ele vai trazer um ponto que pode estar no seu centro ou não. Vamos entender isso. Eu vou vir aqui na parte superior, clicar em Overlay e vou desabilitar aqui a visão do cursor 3D. O que é o ponto de origem? É esse pontinho que está bem aqui no centro do objeto. Em alguns objetos vai vir no centro, em outros não. Exemplo, se eu selecionar a câmera, o ponto de origem dele está bem aqui, ó, na ponta da quina. Selecionando a lâmpada, o ponto de origem vai estar no centro da lâmpada. No cubo vai estar no centro do cubo. É através desses pontos de origem aqui que nós podemos fazer as estripulias do objeto na área 3D. Que são estripulias? São transformações que vão permitir a gente rotacionar o objeto, deslocar o objeto ou até mesmo escalonar o objeto aqui na área. Para fazermos essas estripulias, a gente pode olhar aqui para essa barra da esquerda, onde nós temos os ícones que vão permitir eu utilizar as ferramentas de manipulação, que são os transformadores. Então, quando eu seleciono esse primeiro ícone aqui, a primeira ferramenta que nós vamos ter em vista aqui é chamada Move. É uma ferramenta de movimento. Ela pode ser substituída aí pela tecla de atalho G. Tanto eu posso clicar aqui, como posso usar o G, eu vou ter a mesma finalidade no recurso. Então, clicando aqui, observe que vão surgir algumas setas pontudas, coloridas. Essas cores aqui representam o deslocamento que nós faremos a partir dos eixos que são indicados aqui no gizmo. No caso da seta azul, nós fazemos no eixo Z. No caso da seta verde, pelo eixo Y, e no caso da seta vermelha, pelo eixo X. Então, selecionando a seta azul com o cursor, botão esquerdo, eu movimento o objeto pelo eixo Z. Se selecionar o verde, eu movimento ele pelo eixo Y. Se selecionar o vermelho, eu movimento pelo eixo X. Toda vez que nós selecionarmos a seta de transformação, ele vai estar posicionado justamente no ponto de origem do objeto ou dos objetos selecionados. Então, vamos voltar nossa atenção aqui para a segunda ferramenta. É o Rotate. É a ferramenta de rotação. Ela pode ser substituída pela tecla de atalho R. Quando eu seleciono aqui, em vez de setas pontudas, eu vou ter círculos coloridos. Pressionando o botão esquerdo, note que vai surgir uma linha tracejada do ponto de origem até o ponto em que eu selecionei o círculo. E eu consigo rotacionar esse objeto a partir desse ponto, tendo como base o ponto de origem. Se eu quiser selecionar o círculo azul, eu faço pelo eixo Z. Se eu selecionar o círculo verde, eu faço pelo eixo Y. Quando eu seleciono o círculo maior, pressionando o botão esquerdo, eu estou rotacionando o objeto pelo meu ângulo de vista aqui em relação à área. Voltando novamente para a barra esquerda, nós vamos encostar o cursor na ferramenta mais abaixo do Rotate, que é o Scale. Pode ser substituído pela tecla de atalho S. O que a escala vai fazer? Quando eu seleciono a ferramenta, ela vai trazer aqui setas de ponta quadrada. Vai permitir que eu redimensione o objeto a partir dos seus eixos. Então, quando eu seleciono a seta verde, pressiono o botão esquerdo, eu escalono o objeto, posso estendê-lo ou comprimi-lo pelo eixo Y. Se eu seleciono a seta azul, pelo eixo Z. Se eu seleciono a seta vermelha, pelo eixo X. E aqui, utilizando o círculo maior, eu consigo escalonar de forma constante nas três coordenadas pelo meu ângulo de vista. Se eu selecionar também aqui o círculo menor, eu consigo fazer da mesma forma. Se eu escalonar o objeto utilizando essas chapinhas coloridas que estão aqui entre as setas de ponta quadrada coloridas, eu consigo fazer escalonamento de forma onde eu uso duas opções de coordenada. Se eu clicar nesse último ícone aqui, que representa o Transform, ele vai trazer todas as setas de transformação em uma ferramenta só, que vai fazer todos aqueles recursos que nós vimos anteriormente. Para eu desabilitar essas setas junto à área, eu posso clicar aqui na parte superior. Outra forma que eu tenho de fazer as transformações, como eu disse a vocês, é usando as teclas de atalho. Então, para fazer o deslocamento, eu posso usar o G. G ele desloca de forma livre. Porém, se eu usar o G e depois clicar numa tecla que representa a coordenada, eu vou estar fazendo o deslocamento pela coordenada selecionada. Exemplo, eu clico G, que é deslocamento, e clico X. Eu estou dizendo que eu vou deslocar o objeto pelo eixo X. Então, GX
eu movimento pelo eixo X. GY eu movimento pelo eixo Y. GZ eu movimento pelo eixo Z. Vai servir também para escala e para rotação. Se eu quiser rotacionar pelo eixo X, eu digito R depois X. Se eu quiser pelo eixo Z, R depois Z. Se eu quiser pelo eixo Y, R depois Y. Eu movimento a rotação pelo eixo Y. A escala, a mesma coisa. Se eu quiser escaloná-lo pelo eixo Y, eu digito S de escala, Y. Eu redimensiono pelo eixo Y. SX pelo eixo X. SZ pelo eixo Z. Simples e prático. Outra forma que nós temos também de transformar é usando as propriedades do objeto. Então, eu vou ativar aqui a barra que fica à direita, que é a barra N, uma tecla N. Veja que eu tenho aqui Transform. Eu posso fazer as transformações do objeto usando locação, rotação e escala e os eixos que eu defini aqui na opção. Se eu quiser movimentar esse objeto de forma positiva na direção da seta em 5 metros, eu utilizo um valor positivo aqui em X. Vou usar 5. Veja que ele se deslocou e quem se deslocou na verdade foi o seu ponto de origem. Ele veio do centro até esse ponto que se encontra aqui. Se eu quiser fazê-lo de forma negativa, eu uso um valor negativo em X, menos 5. Eu consigo movimentar o objeto de forma individual usando essas opções. Se eu quiser rotacioná-lo aqui pelo eixo Y em 45 graus, eu vou vir aqui na opção Rotation, clicar em Y, digitar 45, dar um Enter. Ele rotaciona o objeto pelo eixo em 45 graus. Outra forma também é eu aumentar a escala. Digamos que eu queira escalonar esse objeto pelo eixo Y. Então eu seleciono aqui em Scale a opção Y e dou um valor aqui, digamos 5. Eu consigo estender o objeto através dessas opções. Quero lembrar vocês que usando o Ctrl Z eu volto todas as ações que eu fiz anteriormente. Porém, um detalhe aqui é que a gente pode encostar a seta do cursor do mouse em cada um desses valores aqui, que são os sliders, pressionar o botão esquerdo, arrastá-los para a esquerda ou para a direita, nós temos como movimentar de forma suave o objeto na área. Eu posso também vir aqui na setinha da direita, aumentar valores, ou posso vir na setinha da esquerda, diminuir valores. Ok? Então isso vai ser válido para todas as opções de transformação aqui. Vou desabilitar essa área. Vamos voltar então a nossa atenção para o ponto de origem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a nossa visão desse objeto, clicando nesse pontinho verde aqui do gizmo, que vai nos dar aqui a visão do objeto de forma ortográfica, que é em 2 planos. Vocês vão ver que eu tenho 2 eixos aqui, um azul e um vermelho apenas. Eu vou aproximar com o scroll do mouse. E está aqui o nosso ponto de origem desse cubo. Se eu der a tecla R de rotação, eu estou fazendo a rotação a partir do seu centro. Então aqui no modo objeto, eu tenho como fazer o deslocamento desse ponto de origem para fazer com que esse objeto ele consiga fazer uma rotação diferenciada. Para isso, basta eu vir aqui na parte superior da versão 2.81, clicar em Options. Vocês vão ver que eu tenho essa opção aqui chamada Origins. Eu vou selecionar. Vai surgir aqui um pequeno eixo com setas coloridas indicando o Z e o X. Eu posso movimentar esses eixos que representam agora o ponto de origem e fazer com que esse ponto de origem seja colocado em outra posição. Exemplo, ativando aqui a ferramenta Move, os transformadores irão aparecer onde está o ponto de origem. Eu vou encostar o cursor na seta vermelha e vou trazer esse ponto de origem do objeto que estava no centro para essa posição aqui. Tendo feito isso, eu vou voltar na opção aqui superior, Option, e vou desmarcar a opção Origins. Com isso, eu volto a funcionar os meus transformadores de forma normal. Agora, se eu tentar fazer uma rotação do objeto, veja que a rotação vai se basear na posição nova que eu coloquei, o ponto de origem dele. Não necessariamente no centro, mas nessa lateral esquerda aqui do objeto. Se eu quiser alterar novamente, eu volto aqui em Options, clico Origins, movimento o ponto para essa quina aqui do cubo
e o ponto de origem do objeto passa a ser a partir desse local. Desabilito a opção de movimentação do ponto de origem e aqui agora, quando eu der a rotação do objeto vai ter como base isso que vocês estão vendo. Se eu quiser voltar o ponto para o centro, eu posso dar o Ctrl Z para voltar às ações anteriores. E aqui no centro, veja que quando eu dou a rotação padrão, vou desabilitar aqui o Origins, ele vai fazer pelo centro do objeto. Então é com isso que a gente consegue fazer algumas transformações diferenciadas no objeto, usando essas opções. Só que o ponto de origem ele vai ter influência tanto aqui no objeto como um todo, como também nos subobjetos que compõem esse cubo. O que são os subobjetos? São as vértices, arestas e faces que entenderemos aí no próximo tutorial. Lembro a vocês que o ponto de origem ele vai ter influência sobre todos os objetos que são acrescentados na área. Então, se eu criar qualquer objeto aqui ou adicionar, eu preciso antes selecionar a opção de cursor. Então, selecionando o cursor, eu posso clicar em qualquer ponto na área espacial para dizer que eu quero o objeto sendo criado a partir desse ponto. Veja, vamos habilitar o cursor primeiro. Veja que o ponto surgiu aqui onde eu cliquei com o botão esquerdo. Se eu clicar aqui, ele vem para esse ponto. E aqui eu posso clicar em Edge, vir aqui em Mesh e adicionar um objeto esférico. Seu ponto de origem veio justamente para onde estava o cursor. Dando R aqui, eu posso movimentar a rotação do objeto a partir desse ângulo central, pois o ponto de origem dele está bem no centro de massa. Até a próxima.